Monteiro, tá aí mais informações a respeito do Banco Master e queria que você desse aqui a sua opinião sobre quais expectativas em relação a esses 6 aparelhos apreendidos com Daniel Vorcaro, porque Brasília está muito quente hoje, o clima está bem quente de fato, de temperatura, mas eu acho que ela está espelhando exatamente essa apreensão dos bambambãs da cidade em relação a esses aparelhos, né? Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos telespectadores. Certamente, Rafa. Certamente, Brasília vive dias de apreensão. Com toda certeza, a Polícia Federal tem instrumentos necessários para conseguir, né, adentrar tanto no celular do Daniel Vorcaro, que foi apreendido, quanto nos HDs e nos computadores que foram apreendidos também. Então, é questão de tempo para a Polícia Federal revelar, né, exatamente qual que é o grau, né, de penetração que Daniel Vorcaro tem na política e tem nas instituições no Brasil. Então eu vejo, Rafa, que é questão de tempo, né? A Polícia Federal, bom lembrar, que tem tecnologia, né, tem instrumento, tem convênio com Israel, por exemplo, né, contratou um software de Israel que consegue pegar a informação, né, e conseguir entrar no celular por meio de senha, né, buscar informação, inclusive, relacionada com áudio que foi, inclusive, apagado, né? Ou seja, a tecnologia que a Polícia Federal tem à disposição é muito grande e é questão de tempo, né? Questão de dias, semanas, para, de fato, conseguir mais documentação e mais documento sobre o poder do Daniel Vorcaro. Agora, uma das coisas que sinto um pouco frustrado, né, é em relação aos depoimentos que estão sendo colhidos pela Polícia Federal, né? Somente um diretor do Banco Master resolveu, né, falar para a Polícia Federal. Os outros, até o momento, ficaram em silêncio, o que mostra claramente que tem alguma coisa estranha, né, relacionada com esses depoimentos todos dos diretores do Banco Master. Então, Brasília vive dias de apreensão em relação ao Banco Master, em relação à revelação de documentos, dos depoimentos que a Polícia Federal, sem sombra de dúvida, irá alcançar. Algumas decisões do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master no STF, foram consideradas controversas, principalmente no que toca à atuação da Polícia Federal, né, nessas pistas, nessas provas. Você acredita que isso pode ter atrapalhado, de fato, o trabalho da Polícia Federal? Porque, como você deixou claro, a tecnologia existe. A gente sabe, inclusive, o quão a Polícia Federal brasileira tem uma atuação brilhante quando se trata de investigações, mas você acredita que essas decisões tão controversas de Toffoli podem ter atrapalhado um pouco as investigações? Sem sombra de dúvida, né? O Toffoli parece que age para atrapalhar a investigação da Polícia Federal. Quando ele determina um prazo determinado, né, para que a Polícia Federal colha os depoimentos, mostra claramente um absurdo, né? Porque a investigação tem seu tempo, Rafa. A investigação tem seu tempo, tem seu momento. Você não pode obrigar a Polícia Federal a finalizar determinado ato, né, com prazo que se tira da tua cabeça, né? Pelo contrário, às vezes a Polícia Federal tem necessidade de colher outros depoimentos e outros momentos, né? Então, só para você ver, então, o fato do Toffoli ter dado um prazo certo para a Polícia Federal terminar as oitivas, né, e os depoimentos dos investigados é um absurdo, né? O que mostra, na minha opinião, que o Toffoli, né, e as instituições, né, infelizmente, estão querendo proteger o Daniel Vorcaro e o Banco Master. E aí você vê, né, esse foi só um ato, né? Quando se vê, por exemplo, que o Toffoli, em muitos momentos, né, na verdade, todos os momentos, resolve colocar toda a investigação em sigilo, né, é outro absurdo, né? Até porque a regra da República é sempre a publicidade, né? Então, e outra coisa também, né? Eu falo aqui agora, colocando em xeque a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação ao Banco Master, um dos motivos é que a gente não tem todas as informações possíveis. Então, Rafa, uma das formas das instituições, o STF, se defender em relação à conjecturação, em relação à acusação de que eles teriam agido para proteger o Banco Master, é dar publicidade aos atos, né? A população merece saber o que acontece com o Banco Master, o que está sendo investigado em relação ao Banco Master, quem são os políticos envolvidos em relação ao Banco Master, qual que é a rede de contato do Daniel Vorcaro,
quais são os políticos, juízes, promotores, até onde vai o grau de influência do Daniel Vocaro. Tudo isso, na minha opinião, tem que ser publicizado para todos terem acesso. Claro, eu falo isso sabendo de antemão que tem situações e tem atos que o sigilo é necessário até para poder concretizar uma investigação, né? Mas tudo está em sigilo, não tem nada que dá para ser publicizado, né? E outro ponto final que eu queria colocar aqui, que mostra claramente o erro do Toffoli, é exatamente tirar da primeira instância a investigação do Banco Master. Sem sombra de dúvida, Daniel Vocaro não tem foro privilegiado, Banco Master não tem foro privilegiado, os diretores do Banco Master não têm foro privilegiado, vários investigados não têm foro privilegiado. Então, por que o Toffoli resolveu avocar para o Supremo Tribunal Federal o processo do Banco Master? Porque tem deputados e políticos envolvidos, destaca da primeira instância esses deputados, esses políticos envolvidos, e aí sim tramita no Supremo Tribunal Federal. Em relação aos outros assuntos todos, e todos os atos todos, deveria estar na primeira instância. Então você vê claramente, Rafa, que o Toffoli erra a todo momento quando o assunto é o Banco Master. Eu acho que esse ponto que você tocou é importante. Quando falamos de investigação policial, é muito óbvio que estamos falando de questões sigilosas. Afinal, para que a polícia consiga atingir o objetivo, ela precisa investigar de forma sigilosa, até porque, caso os investigados saibam que estão sendo investigados, óbvio que eles vão fazer de tudo para fugir, para tentar esconder. E aí eu queria realmente entender, assim, como você acha que o STF pode publicizar essas informações ao ponto de responder esse clamor popular, porque a gente pode dizer que sim, estamos vivendo atualmente um clamor popular de expectativa por uma resposta do Supremo Tribunal Federal, já que existem 2 ministros que são citados, né? Tem o ministro Dias Toffoli aí com a coluna da Andresa Matais, com toda essa relação envolvendo o resort de Itaiaiá. Temos também a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teve um contrato com o Banco Master. De que forma você acredita que o STF pode, então, fazer essa publicidade desses atos sem, claro, atrapalhar as investigações, mas dando essa resposta que a população está esperando? Esse é o ponto principal, né? Sem sombra de dúvida, não são todos os documentos e nem todos os atos processuais que necessitam do sigilo, né? Com toda certeza, tem várias partes do processo, como, por exemplo, saber de antemão quem são os investigados, que poderiam ser publicizados pelo Supremo Tribunal Federal. E é bom lembrar, Rafa, que o Supremo Tribunal Federal está no ringue, está nas cordas, né? A população, a sociedade, olha para o Supremo Tribunal Federal com desconfiança. Então, a melhor forma do Supremo Tribunal Federal voltar a ter confiabilidade da sociedade é mostrar que está agindo de forma correta. E para mostrar que está agindo de forma correta, na minha opinião, há necessidade, sim, de liberar algumas informações relacionadas ao processo do Banco Master. Isso em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, um dos pontos, por exemplo, que eu fico um pouco incomodado, né, e um pouco preocupado quando eu penso nas instituições, você colocou aqui, né, a mulher do Alexandre de Moraes foi contratada pelo Banco Master, né? O Lewandowski também foi contratado pelo Banco Master. Por que essas 2 pessoas não mostram, né, os atos que foram realizados, né, com a contratação do Banco Master, né? Porque o que parece, o Daniel Vocaro pagava essas pessoas e outras pessoas ainda mais para ter a proteção dessas pessoas do que para ter realmente um trabalho jurídico, né? Um trabalho de assessoria jurídica, né? Isso é lobby, isso é proteção, isso é suborno, né? Isso é propina, né? Na minha opinião, né? Então, na minha opinião, essas pessoas também poderiam vir a público mostrar e revelar qual foi o efetivo trabalho que foi dado ao Banco Master. E você vê que não, parece que não tem nenhum tipo de rastro, nenhum tipo de trabalho, né? O que levanta a preocupação e levanta a dúvida legítima da população, né? Então, esse é o grande ponto, né? A maior defesa que eu vejo do Lewandowski, da mulher do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, em relação ao Banco Master, é mostrar publicamente o que está sendo feito, né? E para isso tem que publicizar os atos, né? Mas até agora parece que eles não querem fazer isso, Rafa. Parece que a preocupação deles, na verdade, é blindar o Daniel Vocaro, blindar o Banco Master, porque sabem, né, que caso publicizem todos os atos, caso publicizem todas as situações relacionadas ao Banco Master, a República vai estar em xeque. Porque a gente sabe que a influência do Daniel Vocaro
está em todos os setores, está em todas as instituições e todas as correntes teológicas no Brasil. É exatamente esse ponto que eu queria te perguntar. O quão você acredita que o caso do Banco Master vá se tornar um ponto nevrálgico das eleições de 2026? Porque o que a gente está vendo, e já tratamos disso aqui no contexto, é de que Daniel Vorcaro tinha relações com todos os poderes da República. E a gente está prestes a chegar em uma eleição presidencial, senadores, deputados federais, ou seja, da mais alta cúpula do poder legislativo desse país. Então, queria também que você pudesse, falar um pouco para a gente o que é que você acha que pode acontecer de influência desse caso nas eleições que acontecem em outubro. Rafa, eu entendo que eu torço, na verdade, eu torço para que as investigações avancem, né, até antes das eleições presidenciais de 2026, porque a população merece saber exatamente quem está envolvido com o Banco Master. E eu espero realmente que a investigação vá a fundo, né, e chegue à conclusão, doa quem doer, né? E a população merece saber exatamente quem são os políticos envolvidos com o Banco Master. Ao que aparenta, né, que parece que poucas pessoas vão se livrar em relação a esse assunto do Banco Master. Você pega, por exemplo, que na direita, por exemplo, né, tem o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro, que era muito próximo do Vorcaro, né? Você vê, por exemplo, que o Guido Mantega, né, do PT, né, conseguiu marcar, convocar uma reunião com Lula, né? Ou seja, e tudo que você vê relacionado ao Banco Master é muito nebuloso. E a população merece saber exatamente quem são os políticos envolvidos. E mais do que isso, Rafa, eu acho que a gente deveria fazer um pacto depois desse caso, desse escândalo do Banco Master, para a gente discutir quais são as instituições que a gente quer, né? Como que a gente pode melhorar a governabilidade, melhorar a governança, melhorar a fiscalização das instituições financeiras, como que a gente pode pensar, inclusive, na ideia de regularizar o lobby no Brasil, né? Porque um dos pontos principais desses problemas todos que eu vejo, né, é porque o lobby do Brasil não é regulado também, né? Ou seja, então as pessoas atuam na sombra, né? Atuam à margem da legislação. Então todos esses assuntos, do meu modo de ver, deveriam ser assuntos e deveriam ser temas das eleições de 2026, né? A população merece saber quem são os políticos envolvidos e merece também discutir qual tipo de instituição e como que a gente consegue aperfeiçoar as instituições no Brasil. Eu acho que foi você que falou semana passada de que os candidatos à presidência deveriam, inclusive, apresentar seus possíveis ministros do STF, né? Já que, em tese, nós não os elegemos, claro, a partir do momento em que temos representantes que decidem se aquele ministro vai se tornar ministro ou não, claro que há um certo aval da população, mas ao mesmo tempo eu acho que cada vez mais essa sua ideia parece fazer bem sentido, tá? Se fosse candidato à presidência da República, né, eu colocaria na minha chapa o presidente, o vice-presidente e as três pessoas que eu nomearia para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal, né? Já que a população não consegue votar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, então que a população saiba de antemão quem que o presidente da República vai escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode ser, inclusive, uma forma de pautar as eleições desse ano, Rafa. Imagina que legal. Poxa, eu vou votar em tal candidato a presidente da República porque esses três candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que são candidatos adequados, candidatos que podem engrandecer o Supremo Tribunal Federal. Porque quando eu estudei Direito, Rafa, eu lembro que faz tempo isso aí, né? Faz 2001, eu entrei na faculdade, né? Eu lembro que eu olhava para a Suprema Corte do Brasil, né? Olhar para os 11 ministros com admiração, né? Eu poderia não concordar e não gostar de cada um, de vários deles, né? Mas, sem sombra de dúvida, eram ministros que tinham respeitabilidade, tinham conhecimento técnico e era o melhor ministro dentro dos juristas no Brasil, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você escolhe ministro do Supremo Tribunal Federal para se proteger, para blindar você quando você sai do seu cargo. Então, eu espero realmente que essa ideia, né, que eu coloquei aqui humildemente seja catado por algum candidato à presidência da República, ou melhor, por todos os candidatos à presidência da República, Rafa.
Felipe, daqui a pouquinho você participa aqui com a gente da entrevista com o deputado federal Nicolas Ferreira. Já avisaram que ele está online, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, mas te agradeço